Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez da Igreja Adventista Central de Vila São Jorge Santos. Estamos nessa leitura do livro Fundamentos do Lar Cristão. Hoje nós estamos no capítulo 23º. Estamos mais uma vez aqui com o pastor João Veríssimo. Ele é o pastor da nossa igreja, está aqui para mais uma vez fazer o comentário desse livro que está sendo de grande importância para a nossa vida e para a nossa família. Antes de iniciarmos, nós iremos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez na tua santa presença para te agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá e por mais essa oportunidade que nós temos de aprender um pouco mais, para que possamos cuidar melhor da nossa família, Pai. Seja com os nossos irmãos que já estão aqui, com aqueles que virão depois e também com aqueles que futuramente irão assistir essa live. Nos abençoe, esteja com o nosso pastor mais uma vez, que o Espírito Santo possa usá-lo para a sua honra e para a sua glória. Permaneça conosco, perdoe os nossos pecados, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pastor. Seu microfone está fechado. Boa noite. Seja Então, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe e use o Senhor. eu que agradeço a oportunidade e o privilégio, né, de compartilhar esse conteúdo que é realmente muito, muito importante para as famílias, né, porque aqui nesse livro há muita revelação, revelação sobre a vida familiar, a vida conjugal, educação dos filhos. No caso, o capítulo 23 é um capítulo que muita gente gostaria de saber mais sobre isso, porque fala sobre como manter os filhos na igreja, na religião, né? Pastor, eu vou só falar um negocinho. Eu não costumo, quando falar, eu falar, mas Deus é tão incrível. O Senhor sabe que eu nunca escolho as pessoas pelos capítulos. Eu nunca sei qual é o capítulo. Mas Uhum. depois que eu vi que eu tinha chamado o Senhor, aí eu fui ver qual era, e eu vi que era esse. Eu fiquei muito contente. Eu fiquei muito É, contente de saber que era o Senhor, porque assim, é conforme o capítulo, né? Eu acho que tem uma pessoa mais adequada para falar sobre aquilo, e eu fiquei bem contente com isso. amém, amém. É o Espírito Santo, né, que dirige as coisas assim, né, dentro desse contexto, porque é para tornar mais eficaz, né, cada participação, né? E eu tenho certeza que esse momento que nós vamos passar agora de reflexão nessas revelações, né, vai ser muito útil para todos nós, né? Muito bem. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Estão vendo aí? Sim, Ótimo. É, esse livro, né, o livro Fundamentos da Educação Cristã, ele, ele tem assim um conteúdo, sabe, muito, muito importante, porque ele trata dos parâmetros que Deus estabeleceu para a família, né? Você construir um lar, construir uma família, é uma grande responsabilidade. Há os privilégios, né, as bênçãos de um lar cristão, de um lar que é construído, né, com base na revelação, com a ajuda do Espírito Santo, né? Mas o ambiente mais propício para nós ensinarmos os nossos filhos, né, a adoração não é a igreja, não é a escola sabatina, né? Não é a classe da escola sabatina, mas é o lar. A religião vivida no lar é uma influência altamente eficaz para sedimentar no coração das crianças, dos jovens, dos adolescentes, né? A religião. Nós temos que ensinar nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse é o famoso Shema, né? Quando Moisés estava para introduzir o povo de Israel na terra prometida, ele havia perdido o direito de entrar nessa terra, né? Porque ele havia ferido a rocha duas vezes e tal.
Mas aí, antes que o povo entrasse na Terra Prometida, ele reuniu toda a congregação de Israel, quase 3 milhões de pessoas, né? E ele, ele fez um resumo, né, de tudo que ele havia falado ao longo dos 40 anos no deserto, né? Então, o livro de Deuteronômio, ele é um resumo do Pentateuco, né? Ele é uma repetição de várias orientações, de várias verdades, né, que Deus havia confiado a Moisés para que ele transmitisse ao povo. E o Shema, a palavra Shema quer dizer ouve, ouve Israel, né? Ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. E estas palavras, né, essa experiência de adorar a Deus sobre todas as coisas, vocês deverão transmitir às novas gerações, né? Lá, é claro que eu estou parafraseando o livro de Deuteronômio, né? Porque ele dizia: inculcarás a teus filhos, quer sentado, deitado, andando pelo caminho, né? Colocar pelos frontais entre os olhos, na mão e tudo mais. Então, é uma grande responsabilidade, né? E a principal, é claro que isso abrange educação, formação do caráter, plantio de valores na mente e no coração dos nossos filhos, mas dentre todos os valores, né, o Shema, né, ou seja, ensinar nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Neste capítulo em especial do livro Fundamentos do Lar Cristão, Ellen White fala que a posição dos pais em relação aos filhos é a mesma posição de Deus em relação a nós. Então, através dos pais, os filhos têm uma noção, né, de como Deus é, ou pelo menos deveriam, né, ter essa noção através desse relacionamento entre pais e filhos. Então, a maior responsabilidade que um pai cristão, que uma mãe cristã tem, é ensinar seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós falharmos em todo o restante da nossa vida, né, na educação dos filhos, mas conseguirmos fazer com que eles amem a Deus sobre todas as coisas, nós teremos cumprido a nossa missão. Né? Porque se os nossos filhos amarem a Deus, eles vão. Isso vai proteger, né? Proteger a vida deles. Mas vamos lá ao conteúdo aqui. A introdução, né? Um guia de estudos. Nós vamos falar sobre como manter os filhos na igreja. Né? Então, aqui a Ellen White ela descreve algumas estratégias, algumas atitudes e algumas responsabilidades que os pais têm para poder viver a religião no lar. O lar deve ser uma igreja, né? Vamos lá. Aqui diz assim: a religião na família consiste em criar os filhos na instrução, palavra de Deus, né? Na instrução e no conselho do Senhor. Cada membro na família deve ser nutrido, alimentado, né, pelas lições da vida de Cristo. E o interesse de cada pessoa deve ser estritamente preservado, a fim de que Satanás não a engane e afaste com suas seduções, né, para longe de Cristo. Esse é o padrão que cada membro da família deve ter em vista alcançar. E todos devem estar determinados a não fracassar nem desanimar. Né? Aqui, Ellen fala que nós, pais cristãos, nós temos que nos antecipar. A educação dos filhos tem que ser uma coisa intencional. Não pode ser uma coisa reativa. Ou seja, a gente toma providências quando o problema acontece. Né? Dizem que o brasileiro só coloca a tranca na porta depois que é assaltado. Né? Então, esse ditado diz que a gente tenta corrigir os males de acordo com as circunstâncias. Né? Mas o ideal
é o que Ellen White está dizendo aqui. É nós instruirmos, sairmos na frente e plantarmos na mente das nossas crianças, sejam filhos, sejam netos, sejam sobrinhos, sejam as crianças da igreja. Nós, como adultos, temos essa responsabilidade de instruir, aconselhar e nutrir as nossas crianças com as lições da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E a melhor maneira de nós fazermos isso, como eu citei aqui de Deuteronômio, é através do exemplo, né? Moisés diz para o povo de Israel: olha, vocês amarão a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o único Senhor, o único soberano, né? E vocês vão inculcar em seus filhos, né, assentados em casas, ou deitado, ou caminhando, ou seja, através do exemplo. Os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, as crianças da igreja, elas vão aprender o que é ser um discípulo de Jesus através de você, através do seu exemplo, né? E ela diz aqui, ó, ela enfatiza, eu até grifei aqui em vermelho, que esse é o padrão. Esse é o padrão. O que é o padrão? Instruir, aconselhar, nutrir, para que Satanás não engane, né, os nossos filhos, as nossas crianças, né? Ou seja, se nós semearmos a verdade antes que eles conheçam a mentira, a chance de a mentira perder o efeito é maior, é total, né? Então, esse é o padrão que Deus espera para cada membro da família. Isto nós devemos fazer com determinação. Ela diz aqui, ó, determinados a não fracassar. Às vezes, nós simplesmente relegamos o, 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 esse papel, né, à igreja, né, a igreja que instrui, a igreja que orienta, mas não existe igreja se não há igreja no lar. Se a igreja não funciona no lar, não vai funcionar no templo, né? Bom, por isto que Deus escolheu Abraão, porque ele viu em Abraão esta característica, essa possibilidade dele manter o padrão, né, divino ao educar os seus filhos. E aqui em Gênesis, capítulo 18, verso 19, Deus diz assim: porque eu o escolhi, Abraão, né, para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, opa, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, né? Então, Deus escolheu Abraão porque ele viu em Abraão, né, essa característica, e que Abraão, uma pessoa que teria condições de construir uma realidade dentro do seu lar, dentro da sua família, para que ele, então, transmitisse, né? Isso a gente chama de transgeracionalidade. É quando você passa o seu legado, a sua experiência para os seus filhos, né? Quando você instrui a criança no caminho em que ela deve andar. Então, Abraão é um exemplo, né? Era perfeito? Não. Ele mentiu, ele teve filho com a escrava, ele cometeu vários erros, mas Deus disse que ele ordenou a sua casa aos seus filhos. Depois a gente vê na vida de Isaac, na vida de Jacó, né? Esse padrão, o padrão divino. Então, quem que estabelece esse padrão? São os pais. Os pais estabelecem o padrão da religião em casa, né? E isso não pode ser relegado ao acaso, né? A vida não ensina segundo o padrão de Deus. O mundo não ensina segundo o padrão de Deus. Se nós não ensinarmos os nossos filhos em casa, obviamente, eles vão aprender isso, ou não vão aprender isso, o que eles precisam, e vão aprender outras coisas, né, que Satanás, como Satanás engana. Muito bem. O que significa educação religiosa na família? Educação religiosa significa muito mais que instrução comum. Ou seja, você passar os valores, você ensina o seu filho
a não mentir, a não subtrair as coisas dos outros, né? Isso tudo é instrução. Você está plantando valores no coração do seu filho, porque é o correto, né? Uma pessoa de bem, ela tem que proceder dessa maneira. Mas quando a gente trata de religião, ela diz que é muito mais do que instrução comum. Significa que devemos orar com os nossos filhos. Você ora com seus filhos? Eu não importa qual seja a idade, né? Seu filho pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, pode ser até uma pessoa que já formou uma família, né? Mas você tem ascendência sobre seu filho se você construir um relacionamento de confiança. Então, o que você diz tem um peso. A palavra do pai, a palavra da mãe. Se os seus filhos sentem que vocês os amam, eles vão te ouvir, né? E, além de você dar conselhos, é preciso que você ore com seus filhos, né? Ensinando-os como se aproximar de Jesus. Aqui é um fato muito interessante, muito importante. Nós temos que apresentar Jesus para os nossos filhos. E isto você faz através da sua experiência de vida, da sua experiência religiosa, né? E se nós não ensinarmos nossos filhos a como se aproximar de Jesus e a compartilhar com Jesus as suas preocupações, as suas ansiedades, né? Eles não vão aprender de outra maneira, né? Aí ela continua dizendo assim: significa ainda que devemos mostrar em nossa vida, ao exemplo aqui, né? Que Jesus é tudo para nós, que seu amor nos torna pacientes, bondosos e perdoadores. E ainda assim, sermos firmes ao educar nossos filhos, como fez Abraão. Né? Então, aqui, não é transmissão de conteúdo, que você pode pegar aquela Bíblia infantil, contar uma historinha para o seu filho, uma historinha com aplicação moral, você pode, né, fazer o culto com seu filho, aquelas historinhas e tudo mais. Mas aqui ele está dizendo que você tem que mostrar como é se aproximar de Jesus. O seu filho tem que chegar em você que você tem Jesus como um companheiro, um amigo, né? Uma pessoa presente na sua vida. Né? E quando a gente gosta de uma pessoa, a gente fala bem dela, não fala? Então, você tem que falar bem de Jesus para os seus filhos. Aquele negócio, olha, Jesus não gosta, Deus vai te castigar. Você está transmitindo uma falsa imagem de Deus, né? Porque você apresenta Deus como um pitbull que você atiça em cima do seu filho quando ele faz coisa errada, né? Então, nós temos que levar os nossos filhos a conhecer Jesus, a amar Jesus, né? De maneira que eles aprendam a confiar em Jesus e compartilhar com Jesus as suas necessidades. Ela continua dizendo: significa ainda que devemos mostrar em nossa vida que Jesus é tudo para nós. E o seu amor nos torna bondosos, pacientes, perdoadores, mas também firmes, né, na educação dos nossos filhos. Então, ensinar os filhos a se aproximarem de Jesus e mostrar através da nossa vida, né, que o sangue de Jesus e o Evangelho pode transformar a nossa vida e, consequentemente, a vida dos nossos filhos. Aqui, né, nessa outra tela, diz assim: se esperamos que a religião influencie a sociedade, que cuidados devemos ter em nosso lar? Né? Nós queremos, de muitas formas diferentes, influenciar o mundo. A igreja quer compartilhar com o mundo os seus valores e influenciar as pessoas a viverem de uma forma melhor, mais qualidade de vida, vida espiritual, vida emocional, vida física, inclusive, né? E aqui Ellen White diz, né, que ela deve influenciar primeiro o lar, a religião, né? A religião deve influenciar primeiro o seu lar. Se os filhos forem ensinados no lar a amar a Deus e a temê-lo,
Quando eles saírem para o mundo, estarão o quê? Preparados para educar sua própria família para Deus. E assim, o princípio da verdade será implantado na sociedade e exercerá a influência marcante no mundo. O que ela está dizendo aqui? No livro Lar Adventista, ela diz que um lar bem ordenado, né, conforme os princípios da palavra de Deus, é o maior testemunho a favor do Evangelho. E o que significa isso? Vamos lá, você mora dentro de um contexto, de uma vizinhança, né? E dentro dessa vizinhança tem todo tipo de pessoas, né? A gente não sabe quem são as pessoas, né? Às vezes você está morando do lado de um traficante, às vezes está morando do lado de um bandido, às vezes está morando do lado de uma pessoa importante, né? Uma pessoa que tem um cargo de responsabilidade, né? A gente não sabe o que se passa na vida das pessoas. Mas se nós queremos, né, que a nossa religião transborde do nosso coração, do nosso lar, da nossa vida, né, esse transbordar vai atingir as pessoas que estão mais próximas de nós, né? E o nosso lar vai ser uma influência. Por quê? Os vizinhos vão olhar para você. Se você tem um lar bem ordenado, né, um lar que tem valores, não ser assim, como eu diria, você não pode também ser um crente que não se relaciona com a sua vizinhança, que não se contamina, vamos dizer assim, né? Que não se contamina porque o seu vizinho não é um cristão, não é uma pessoa que tem valores como você. Você vai exercer influência sobre todas as pessoas, sobre os bons e sobre os maus também, né? E ela está dizendo aqui que a religião que nós vivemos em nosso lar, ela deve influenciar, em primeiro lugar, a nossa família. E se os nossos filhos forem ensinados, como eu disse, a amar a Deus e a temê-lo, quando eles saírem para o mundo, estarão preparados para educar a própria família, né, para Deus, e assim o princípio da verdade é implantado na sociedade, né? Então, esse é o plano divino. É o plano divino que, através das famílias cristãs, né, o mundo seja influenciado, as pessoas sejam influenciadas para o bem. O terceiro aqui diz: como devem ser as nossas palavras no lar? E por que será que a revelação destacou esse aspecto? Porque, como a convivência familiar é algo que torna a gente assim próximo, né, íntimo das pessoas com quem nós vivemos, as pessoas acabam conhecendo todos os nossos lados, todos os ângulos da nossa vida. Não só o que os vizinhos ou que os irmãos da igreja conhecem. Então, você na sua casa é você mesmo, né? Você não tem um comportamento ético, vamos dizer assim, como você se comporta no trabalho, como você se comporta na igreja ou dentro de um outro contexto social. Então, dentro do lar, a gente desenvolve a familiaridade. E o que é a familiaridade? É você conhecer a pessoa do jeito que ela é. E a tendência da nossa natureza carnal é, com o passar do tempo, perder o respeito, né? A gente perde o respeito porque o outro, ou com quem nós estamos convivendo, é uma pessoa que tem defeitos, tem falhas, né? E aí você vê essas falhas que elas aparecem, né, na vida de todos nós. E você também tem falhas, né? Então, quando nós perdemos o respeito, nós estamos colocando em risco o bem-estar do nosso lar. Quando você fala, tem pessoas que dizem assim: ah, não, eu falo tudo que eu penso. Eu não tenho papas na língua, eu falo a verdade, falo mesmo e tudo mais. Então, essa atitude, ela pode ser positiva, né, dependendo da maneira como você fala, né? Você pode dizer a verdade, né? Não quer dizer que você tenha que dizer a verdade, em todas as situações. Mas a maneira como você fala, as palavras que você escolhe, é que vão determinar a qualidade da religião no lar. Ela diz aqui, ó, é realmente necessária a religião no lar. E nossas palavras ali devem ser o quê?
adequadas. O que significa ser adequado? É aquilo que se adapta de forma eficiente e eficaz à situação que você está vivendo, né? Ou seja, se você tem um problema, não adianta gritar, não adianta berrar, não adianta lançar críticas e culpas sobre a outra pessoa. Se você tem um problema, você deve escolher suas palavras para resolver o problema e não simplesmente para achar um culpado, né? Ou para você expressar a sua ira, o seu descontentamento, né? A sua raiva, né? As palavras, elas devem ser trabalhadas de tal maneira que elas construam e nunca destruam, né? Então, dentro do lar, as nossas palavras precisam ser adequadas. O nosso testemunho na igreja, se as nossas palavras não forem adequadas, ou o nosso testemunho na igreja não valerá de nada. Se não formos, olha só, se não formos mansos, bondosos e corteses no lar, a nossa religião será o quê? Inútil. Inútil. E não sou eu que estou falando, irmãos. Isso não é invenção da minha cabeça. Não é o que eu acho. Né? Eu estou apenas aqui reproduzindo a revelação, né? O espírito de profecia. Né? Então ele está dizendo: não adianta você ser elogiado pelos membros da igreja quando dentro do seu lar você traz a discórdia, o descontentamento, a ira, a contenda, a briga, porque você está defendendo seus direitos ou você se sente de alguma forma ameaçado ou ameaçada, né? Então, se nós não formos mansos, bondosos e corteses no lar, então a nossa religião é farisaica, né? Você sabe o que é uma religião farisaica? É uma religião para os outros verem, né? Que de fato o meu coração não é religioso, mas o meu comportamento tenta passar para as outras pessoas que eu sou uma pessoa religiosa. Os fariseus, eles marcavam horários específicos, né, para orar, e se ele estivesse no meio da rua, ele parava na feira, no mercado, na praça, né, e ele simplesmente ali começava a orar, em voz alta, né, falar com Deus e glorificar o nome de Deus, e aleluia, aquela coisa toda. E as pessoas que passavam pelo fariseu diziam assim: puxa, como essa pessoa é religiosa, né? Como essa pessoa é santificada. Mas Jesus chamou eles de hipócritas, porque por fora eles eram um túmulo branquinho, né? Caiado, passado cal, pintado a cal, né? Aquela coisa branquinha, mas por dentro eles estavam cheios de imundícies, né? Então, a nossa religião, ela é revelada através das nossas palavras. Porque a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Nossa religião será inútil. Se houvesse genuína religião, né, se houvesse mais da genuína religião doméstica, desculpa, haveria mais poder na igreja, né? Então a religião começa onde? No lar. E se houvesse mais genuína religião no lar, a igreja teria mais poder. Muito bem. A quem os pais estão representando diante de seus filhos, né? Eu citei aqui agora há pouco, né? Os pais estão no lugar de Deus em relação aos filhos, para lhes dizer com firmeza e total autocontrole o que devem e o que não devem fazer. Então, aqui, a revelação está dizendo que um dos papéis do pai e da mãe é ser firme pelos princípios. O que é certo e o que é errado. O que é certo vai ser sempre certo. E o que é errado vai ser sempre errado. Então, não existe uma circunstância em que você possa dizer que o errado é tolerável, né? Ou seja, o errado pode se tornar o certo. Ah, mas é só dessa vez. Ah, mas é criança. Mas é isso, mas é aquilo. E a gente arruma justificativas, né? Mas
no que se refere à educação dos filhos e à formação do caráter, nós precisamos ter firmeza e autocontrole, né? Segundo a revelação. Todo esforço feito por eles com bondade e domínio próprio cultivará em seu caráter elementos de firmeza e decisão. Como é que você ensina seu filho a tomar decisões na vida? É tomando decisões corretas, é sendo justo. E se você errou, se você falhou, se você cometeu um erro, admita. Não é nenhuma vergonha você admitir que errou. E seu filho vai enxergar você com respeito. Não é? Tem pais que acham que não, que o filho tem que aceitar qualquer comportamento dos pais porque é pai, porque é mãe. Isso é um erro. É um erro. Não é? É um erro porque nós estamos transmitindo uma falsa imagem de Deus. Por isso, firmeza, autocontrole, domínio próprio e bondade, né, é, vai cultivar em nossos filhos um caráter e vai capacitá-los, né, a fazer escolhas pelo que é certo, pelo que é correto. As atitudes e o comportamento dos pais influenciam os filhos. Isso é ponto pacífico, né? Segundo os estudiosos do comportamento, né, a maior influência que uma pessoa sofre na vida é do lar, e especialmente nos primeiros anos de vida, né? Então, todo o conteúdo que essa pessoa recebe dentro do lar, seja bom ou seja ruim, ele vai carregar para a vida inteira, né? Eu costumo dizer o seguinte: o seu filho, ele pode ir mais longe que você, né? Ele pode ir academicamente, ir muito mais longe que você. Fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD. Ele pode ter uma profissão melhor que a sua, teve mais oportunidades, seja lá o que for, né? Ele pode ser financeiramente melhor que você, mas emocionalmente ele só vai até onde você levou ele. Em termos de valores pessoais, né, em termos de código ético para a vida, de comportamento, e os filhos só vão até onde os pais levaram, né? Ou seja, o seu exemplo, né, a sua atitude, a sua educação. Olha o que ela diz aqui. Tudo, tudo na vida deixa uma impressão na mente das crianças, dos juvenis, né? Seja boa ou seja ruim. A criança analisa a linguagem corporal. Sabia que nós comunicamos apenas 7% através do que nós falamos, do conteúdo da nossa fala, né? Nós transmitimos o conhecimento mais pela linguagem corporal, pelos seus gestos, pelas suas atitudes, pela sua expressão facial. Isso representa 70% da comunicação. Já pensou? Então, os filhos, eles estão olhando para você, eles estão olhando para o seu rosto, eles estão olhando para suas reações, eles estão olhando, né, pelo seu tom de voz, né, é o que ela diz, a influência da voz imita o comportamento, eles imitam, né, o nosso comportamento. Pais e mães rabugentos e mal-humorados dão aos filhos lições que no futuro fariam que qualquer coisa para desaprender, né? Ou seja, você, irmão, irmã, que está aqui conosco, conectado, os que estão nos assistindo pela transmissão, pelo menos uma vez na vida, você disse assim: eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser igual à minha mãe. Porque você detectou comportamentos que você sabe que é errado. Mas são seres humanos, são falhos, né? Também receberam o legado, a transgeracionalidade dos pais, dos avós, né? Mas você identifica um comportamento no seu pai, na sua mãe, que você diz assim: eu não vou imitar isso, eu não vou reproduzir isso. Quando eu tiver um filho, vai ser diferente, né? Os filhos precisam ver na vida dos pais aquela coerência, irmãos, coerência.
E o que é coerência? É que o seu discurso, aquilo que você fala, é comprovado pelo seu comportamento. Né? Isso quer dizer o quê? Que as crianças elas não aprendem de forma abstrata. Né? Se eu pegar o telefone agora, né? Estamos aqui na live, eu vou pegar o telefone, vou ligar para a Marilei. Eu vou dizer para a Marilei assim, meu amor, eu liguei só para dizer que eu te amo. Vocês acham que ela vai ficar feliz? Porque ela entende essa linguagem, né? Essa linguagem abstrata. Agora, se eu pegar o telefone e ligar para o meu filho, de 24 anos, falar, filhinho, eu te liguei só para dizer que te amo. Ele vai dizer, tá, pai, mas o que você quer? Por quê? Porque os filhos aprendem de forma concreta, né? Mas se a hora que meu filho estiver aqui em casa, eu der um abraço apertado nele, ele vai entender? Ele vai entender. Então, a nossa linguagem corporal, as nossas atitudes, né? O nosso tom de voz está transmitindo para eles esse amor ou não, ou rejeição. Muitas vezes você não diz, ah, não, mas eu te amo. Não é? Não faço diferença entre meus filhos, mas faz nas suas atitudes, nas suas escolhas. Você nem percebe. Né? É uma coisa que está enfronhada no nosso caráter, que precisa ser eliminada, obviamente, pelo poder do Espírito Santo. Mas você não percebe o seu comportamento, como o seu comportamento influencia a sua família. Porque às vezes a gente não consegue enxergar os próprios erros. Né? Olha o que ela diz aqui. Os filhos precisam ver na vida a coerência que está em harmonia com a sua fé, com aquilo que nós professamos. Ao revelar uma vida coerente e exercer autocontrole, os pais podem moldar o caráter dos filhos. O que isso quer dizer? Que na educação dos filhos, especialmente no que se refere à religião, não funciona esse negócio de, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe. Né? O seu filho, ele vai ser uma cópia do seu comportamento. Já ouviu falar que uma fruta não cai longe do pé? E você falou assim, olha, eu não vou ser como meu pai. É engano. Você vai fazer as mesmas coisas, porque foi como você aprendeu. Foi quando você absorveu esse conteúdo, né? E você vai reproduzir isso na sua vida. Seja bom, seja ruim. Mas como nós temos a capacidade de raciocinar e temos o livre-arbítrio para mudar os nossos hábitos e o nosso comportamento, nós podemos desenvolver essa coerência e esse autocontrole, porque nós estamos educando. Quando você tem uma criança dentro da sua influência, você está educando, quer queira, quer não. Você está educando, você está formando o caráter dessa criança, ou desse juvenil, ou desse adolescente. E você tem que ter consciência disso. E as tuas palavras, as tuas atitudes têm que ser coerentes com aquilo que você prega, com aquilo que você ensina. Né? Muito bem, vamos lá para o último slide. Que os pais cristãos decidam ser leais a Deus, se disponham a se reunir com os filhos no lar e marquem, né, simbolicamente, obviamente, os umbrais da porta com o sangue de Cristo, representando Cristo como o único que pode proteger e salvar, a fim de que o anjo destruidor, ao passar, né, pelo nosso lar, poupe o círculo feliz da família. Né? Vocês entenderam essa analogia, essa aplicação? Você deve proteger a sua família. Você deve pintar os umbrais da sua porta com o sangue de Cristo. Isso significa uma religião viva, uma religião genuína, onde você honra a Deus em todos os momentos da sua vida, especialmente dentro do seu lar. Quando você honra a Deus através do seu comportamento, das suas palavras, né, você está protegendo o seu lar da influência do destruidor. Né? Ela continua dizendo que o mundo veja que uma influência mais que humana está atuando no seu lar. Vamos voltar aqui para a vizinhança. Né? Você tem lá um vizinho, um casal, uma família, que você ouve constantemente os berros da mãe, os gritos do pai, o choro das crianças, ou a rebeldia das crianças, etc. Tal.
E aí, de repente, esta vizinhança vê no seu lar e na sua família algo diferente, um comportamento diferente, um comportamento de respeito e de amor. Você acha que isso é uma influência? Você acha que isso é uma influência? Claro que é, claro que é. Porque é como se você acendesse uma luz no meio da escuridão. A cultura do mundo são trevas. Isaías 60, verso 1 e 2, né? Diz que a escuridão cobre os povos, né? E as trevas cobrem a terra, o planeta, né? Agora, quando você, através do seu lar e da sua família, demonstra o poder transformador do evangelho, né? O poder transformador do caráter, e que você pode reproduzir, né, esses princípios e tornar o seu lar um pedacinho do céu, isto é um grande testemunho, é o maior sermão que pode ser pregado. Não tem sermão melhor do que esse. A vida coerente, né, de uma família cristã, o comportamento amoroso, né, da família. Que o mundo veja que uma influência mais que humana está atuando no lar, que os pais mantenham uma conexão vital com Deus, comunhão, oração, né, estudo da palavra, né, colocando-se ao lado de Cristo e mostrem por sua graça quantas coisas boas podem ser realizadas por meio da ação paterna, né? Ou da ação dos pais, da família, né? Então, queridos, cultivar a religião no lar é a coisa mais importante que você tem que fazer com seus filhos e com a sua família, né? Convidar Deus a tomar parte no dia a dia, né, do seu lar, através do culto familiar, através da oração em conjunto, né? Porque não adianta você fazer a sua devoção separado da sua família. Vai ter claro, um efeito positivo na sua vida espiritual, mas você tem que trazer o seu rebanho para junto de você. E isso é responsabilidade dos pais. A religião no lar é responsabilidade do marido, do pai cristão. Né? A instrução das crianças no evangelho é responsabilidade da mãe. A mãe que deve transmitir esse conteúdo, mas o pai é aquele que torna a religião prática, viva, verdadeira, né? Quando ele age de forma coerente com aquilo que a gente prega. E quando ele promove a religião em família, o culto familiar. Né? Então, isso pode fazer toda a diferença na vida futura dos seus filhos. Né? Se você vive essa experiência dentro do seu lar, se você toma tempo para fazer o culto com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, quem mora com vocês, né? Às vezes tem a tia, tem a avó, tem o avô. É, é importantíssimo vocês terem um altar da família e usar esse altar diariamente. Ellen White fala do sacrifício da manhã e do sacrifício da tarde. Ah, pastor, mas a gente sai muito cedo, meu marido sai antes do sol nascer. Tem várias variáveis, né? Várias circunstâncias. Mas, na medida do possível, você promover a religião no lar é a melhor coisa que você pode fazer por sua família, pelos seus filhos e pelo ambiente e pela atmosfera do seu lar. Se você vive num lar de contendas, você é responsável. Se você vive num lar de paz e harmonia, você é responsável. Não é? E nós temos que ser coerentes com aquilo que nós estamos pregando e aquilo que nós estamos, né, evidenciando diante das pessoas que são mais próximas, marido, filhos, pessoas que moram conosco, né? E isto é que vai trazer paz para o seu lar. Quando você busca a Deus, quando você vive a religião no lar, Deus envia os anjos dele para se acampar ao redor da sua casa, ser uma muralha contra as influências malignas do mundo. Mas, se você não promove a religião dentro do seu lar, você derruba essa cerca, você derruba essa proteção. E aí o inimigo vem para semear a contenda, a discórdia, o dissabor, a mágoa, o ressentimento, que destroem o relacionamento familiar. Destrói o relacionamento entre a esposa e o esposo,
entre os pais e os filhos. Então, promover a religião no lar, ensinar os filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, é o maior legado que você pode deixar para a sua família. Que nós possamos levar a sério esse assunto, né? E não pensar que é a igreja que é responsável pela educação religiosa dos filhos. Não é. Não é. A igreja contribui, a igreja ajuda, mas os seus filhos irão até onde você levá-los, né? Até onde você conduzi-los. E quanto mais consagrado for, maior e melhor é o resultado. Que Deus nos abençoe para que nós possamos promover essa religião no lar. Isso significa que não importa se você falhou no passado, se você não promoveu o culto familiar, se você não educou seus filhos da forma que deveria. Pense no presente. Cada dia é como uma página em branco de um livro, uma página totalmente branca, onde você vai escrever a história da sua família. E pode ser uma história de conversão, pode ser uma história de mudança de comportamento. Estou falando por parte dos pais, né? Pode ser algo que você faça renascer dentro da sua família. Que Deus os abençoe, né? E nós possamos viver essa experiência em nosso lar. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Amém, pastor. Por Amém. favor, faz a oração para a gente terminar a transmissão. Claro. E Querido e bom Pai que estás nos céus, te damos graças a Deus, porque o Senhor nos revela coisas tão importantes que podem nos ajudar, Senhor, a melhorar a qualidade de vida dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Pedimos que o Santo Espírito nos capacite, nós, os pais e mães, a promovermos em nosso lar um ambiente religioso, onde Cristo tenha prazer de estar, onde os anjos de Deus tenham prazer de estar, e assim nós possamos viver a atmosfera do céu, desde agora, aqui na terra, Senhor. Que essa seja a experiência de cada um de nós, é o meu desejo e a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.